Olá, como vai? Tudo bem? No início do programa de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de CRM, Gestão de Relacionamento com o Cliente. Para falar a respeito desse assunto, está aqui ao meu lado no estúdio de jornalismo o Fernando Mazon, que é diretor da ISO Enterprise. Como vai, Fernando? Tudo bem? Tudo bem. Bom, é uma questão muito importante hoje, dá para dizer até para a boa sobrevivência das empresas, né? Agora, não são todas que já têm esse tipo de ferramenta à disposição, mas possivelmente todas precisam ter, dá para afirmar isso, né? Isso, exatamente. A maioria das empresas não trabalham o atendimento e o relacionamento com o cliente como foco de estratégia da empresa. Não tratar simplesmente como uma ferramenta, mas como a diretoria comercial e de marketing tratar essa área, essa questão, como um diferencial competitivo no mercado. E a maioria das empresas não tem essa política direcionada na empresa, ou seja, foco do cliente, né? A visão do cliente perante a empresa. Qual é o grande ponto a se destacar hoje na questão do CRM para as empresas? Sim, é a parte de canais de contato com o cliente. Ou seja, abrir todos esses canais. Está se falando muito em mídias sociais, internet, mas internamente na empresa isso não é controlado. Então a informação chega através de um e-mail, através de alguma ligação telefônica e essa informação não é tratada corretamente e com qualidade para a devida solução ou a prestação do serviço que foi solicitado. Uma informação que na maioria das vezes pode até simplesmente se perder. Exatamente. E aí o atendimento fica ruim e o cliente não volta mais. Muitas vezes esses pequenos detalhes podem acabar minando uma boa relação com o cliente. Com certeza, principalmente as empresas que estão pautadas na fidelização do cliente. Tem algumas empresas que fazem a venda e o serviço para o cliente uma vez só e não mantém esse relacionamento. Mas a maioria das empresas, indústria, comércio, prestadores de serviço, querem manter esse relacionamento com o cliente, fidelizar a médio e longo prazo. Bom, a gente chama de cliente aqui de uma maneira geral, né? Mas a Exato. gente também enxerga duas questões. Uma, o contato com o cliente na ponta final, a outra, o contato com o cliente em transações comerciais, de empresa para empresa. Existe algum tipo de minúcia a se tratar nessa questão, nessas duas questões? Nós encaramos como a mesma ferramenta e a forma de lidar com alguns detalhes específicos para cada segmento, mas não diferenciar o tratamento B2B, que é negócios, e o consumidor direto, e sim alguns itens que aí especifica diretamente a produto e o serviço. Okay. Mas não tem diferenciação. O tratamento e a qualidade desse relacionamento todos querem, porque nós estamos tratando com pessoas. E as pessoas estão dentro das empresas, a empresa não está sozinha, não é só ela, né? Não é só o CNPJ. Então a gente está lidando com pessoas, tanto empresas quanto consumidores. E muitas empresas, especialmente as indústrias, lidam com as duas questões, né? Com o relacionamento com o cliente, o comprador da indústria que vai oferecer o produto ao mercado e ao mesmo tempo num serviço de atendimento ao cliente na ponta final, que quer discutir alguma situação, quer pontuar alguma situação a respeito de um produto que comprou, né? Isso, exatamente. A nossa ferramenta, o ISO CRM, ele trata exatamente no relacionamento de clientes, consumidores, parceiros e fornecedores. Porque toda a cadeia interna da empresa tem que estar voltada para o melhor atendimento ao cliente. Muitas empresas terceirizaram o transporte e outros setores da empresa. E a ferramenta vai ajudar a controlar essas empresas, esses departamentos terceirizados, para um melhor atendimento, em termos de prazo. Ou seja, você não toca determinadas situações da empresa, elas estão terceirizadas, mas ao mesmo tempo você tem um belo controle sobre elas. Exato, você tem que fazer a gestão desse relacionamento, que o cliente é da tua empresa. Bom, você me falava, até antes da gente gravar a entrevista, da preocupação com a situação do pré-venda até o pós-venda. Gostaria que você fizesse um passo a passo a respeito dessa questão e o que as ferramentas hoje disponibilizam nesse sentido em cada um desses pontos. Ok. Muitas empresas implantaram nos anos 2000, 2002, a questão do saque, né? Até pela legislação brasileira, PROCON, e foram obrigadas a instituir um 0800, um canal de comunicação de pós-venda. Nós tratamos na ferramenta, no ISO CRM, o conceito
e a estratégia do CRM na sua plenitude, porque trata o atendimento com o cliente, tem que estar preocupado desde a pré-venda, durante a venda e a pós-venda. E não somente a pós-venda, quando você tem um canal receptivo da empresa, que vai estar recebendo as reclamações e as solicitações do cliente após você ter feito um trabalho. Então, a ferramenta auxilia para que antes que você vá ao mercado, para que você vá oferecer um produto, já trabalhe a questão do conceito CRM. Ok. Bom, é importante a gente também colocar aqui nessa questão, e o público do valor agregado é um público basicamente focado nessas questões do mundo empresarial, do que está à disposição de ferramenta, principalmente para as empresas, do que você disse até no começo do programa, de que o conceito a respeito do CRM é de que ele ainda basicamente focado nos grandes clientes, nos clientes com maior poder aquisitivo. Isso hoje está pulverizado para o mercado? Dá para dizer que a maioria dos clientes pode ter acesso com facilidade a esse tipo de serviço? Sim, com certeza. Há uns 8 anos atrás, uma implantação de um CRM eram projetos grandes dentro das empresas. E a maioria das empresas que implementavam eram grandes. Hoje não. Hoje nós temos a solução para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Como a solução é modular, então a empresa pode ir implantando esse conceito aos poucos, gradativo, para não gerar grande impacto dentro da empresa e até para os seus clientes. Porque muitas vezes a preocupação do empresário é de que, além de gerar o custo financeiro de aquisição do produto, gere um custo interno também para administrar essa nova situação, né? Sim, porque é uma mudança de cultura da empresa. Então, uma das coisas não mais difíceis, mas mais trabalhosas de fazer numa empresa. Quando a empresa está voltada para o seu produto, para o seu serviço, e ela tem que mudar essa filosofia e estar voltada para o cliente. Então, esse é o desafio da empresa. Mas nós, na implantação, trabalhamos com parceiros na consultoria e damos assessoria na implantação. Então, nós oferecemos uma solução completa para a implantação de uma estratégia CRM. Agora, é correto se afirmar que, na maioria dos casos, essa boa gestão do relacionamento com o cliente, né, com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de software voltado para esse sentido, vai efetivamente gerar resultado para quem implanta o serviço? Sim, com certeza. A médio prazo, a empresa vai perceber a fidelização dos clientes. Muito mais pelos seus preços dos produtos, mais pela sua qualidade de atendimento. Nós já tivemos alguns exemplos pessoalmente, né? Todo mundo já teve algum exemplo, de ir num restaurante e a conta é mais cara, o restaurante é mais caro, a comida lá é mais cara, mas você fala a frase: eu continuo almoçando aqui porque o atendimento aqui é bom, o atendimento é diferenciado. Então você ignora a parte de preço e está embutido a parte de valor. Então você agrega valor no atendimento, no produto, quando você tem um atendimento de qualidade. Como as empresas que oferecem esses produtos competem hoje? Qual é o diferencial para a empresa que tenta sair na frente dos competidores aqui, né, nesse mercado específico do CRM? Bom, elas têm que trabalhar bastante a pré-venda e a venda. Tudo relacionado à qualidade dos seus serviços e produtos no pós-venda, que é tratado basicamente no saque, no receptivo, é consequência do trabalho que foi feito anteriormente. Então, pensar mais na prospecção de clientes, né, trabalhar isso com mais cautela, com mais qualidade, para que o posicionamento da empresa seja efetivo e não trabalhar o pós-venda para recuperar algo que foi feito errado. Então, esse é o grande item de assertividade numa implantação CRM. Para quem vende o CRM, a preocupação é a mesma que se passa para quem vai comprar, né? Sim. Ou seja, você tem que ter com o seu cliente o cuidado que você está despertando nele em relação aos clientes dele. Isso, com certeza. Nós temos que fazer um mapeamento rigoroso de todos os nossos clientes e identificar potenciais, mas alguns clientes, algumas empresas não estão preparadas com essa filosofia. Então, a gente não insiste e não entra oferecendo o produto à solução porque percebe que a empresa não está preparada, não está no momento de uma implantação. Ou seja, precisa também dessa cultura. Sim, exatamente. Esse é o primeiro passo, a diretoria, né, da empresa estar
consciente e firme na decisão de que isto é importante para a empresa. A visão aberta para essa questão. Exatamente. O setor industrial hoje ele é mais receptivo que os outros? Como é que está essa questão? Como está distribuída a questão da aceitação do trabalho com CRM em nível empresarial? Sim, hoje no Brasil nós temos mais indústria do que a parte de comércio e prestadores de serviços trabalhando, digamos, na sua plenitude do conceito CRM, né? É claro que todos os segmentos já estão trabalhando um pouco, mas não estão na sua plenitude do pré-venda, venda e pós-venda, estão muito no pós-venda. Então a gente está oferecendo a solução para trabalhar essa parte que ainda é deficitária, mas a indústria é a maior usuária ainda dessa solução. Okay. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da ISO Enterprise, né? É uma empresa, na realidade, de tecnologia, né? Que oferece esse tipo de solução de CRM para diversos segmentos da economia aqui dentro do país, mas eu gostaria que você destacasse o trabalho que tem sido feito na empresa, por exemplo. Ok, a empresa tem 13 anos de mercado, nós começamos com prestadores de serviço em desenvolvimentos específicos e em 99, 2000, tivemos a ideia de lançar e criar um produto e foi feita uma pesquisa de mercado, qual era o produto que estava com perspectivas de crescimento a médio e longo prazo. Na época foi pesquisado e estava despontando, ou seja, estavam lançando o conceito de CRM. Então nós criamos o produto em parceria com a empresa Cremer S.A. de Santa Catarina e hoje nós temos lá, são mais de 250 usuários. Esse produto fez com que a empresa alavancasse e mudasse toda a sua cultura de vendas, onde trabalhavam somente com representantes e tiraram toda a equipe de representantes e agora trabalham somente com o canal call center. Então foi uma mudança estratégica. Uma virada para o cliente e possivelmente também para o modelo de negócios de vocês que se baseou nessa questão. Se baseávamos somente na prestação de serviço, né? E com o produto você tem a questão da inovação do produto e você tem um tempo para mostrar para as empresas que esse produto vai melhorar o serviço delas. Que na questão das empresas de tecnologia é muito importante, né? A inovação, são empresas que vivem do novo, né? Sim. A tecnologia ela está constantemente mudando. Isso, exatamente. Nós estamos constantemente criando novas funcionalidades, criando novos módulos. Até agora estamos disponibilizando o novo módulo CRM para o iPad, iPhone e iPod na plataforma Apple, para que os clientes que têm interesse em fidelizar, em abrir esse canal, que tem público para esse canal de consumidor, possa ter uma ferramenta de melhoria da qualidade do atendimento nesse canal de divulgação. E garantir mobilidade na questão do acesso a essas informações também, né? Sim. Não prender o usuário somente ao computador dentro da empresa dele, né? Exatamente. Para que a empresa visualize que todos os canais de comunicação têm que ser utilizados para a divulgação dos seus produtos e serviços. E está em constante contato com esse volume de informações que vai ser mais importante. Exatamente. Esse volume de informações é que cria essa necessidade de uma ferramenta para fazer a gestão dessas informações. Ainda na questão da tecnologia, a ISO Enterprise tem aí o cuidado de participar de todo um trabalho associativista que existe aqui no estado do Paraná, que é a participação, por exemplo, em arranjos produtivos locais. O estado tem 6, o mais representativo em termos de número de empresas, de participação de empresas, possivelmente seja aqui o da cidade de Curitiba. É importante esse tipo de iniciativa também por parte de uma empresa de tecnologia atualmente? Sim. A ISO hoje participa do APL e da CESPRO e é muito produtiva a questão da parceria. Então, as empresas são todas de tecnologia, porém convergem por um caminho comum. Apesar de algumas concorrências saudáveis, né, em todo segmento, em todo mercado, nós visualizamos como potencial de crescimento essa união dessas empresas do mesmo segmento. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela visita aqui no estúdio. Ok, eu que agradeço.